o culto das 8, das 9, foi uma benção, não vai ser diferente agora, amém? Hoje eu falava para os irmãos que Deus, Ele quer nos ensinar alguma coisa nesse tempo. E eu acredito que tem que começar por nós, igreja. Alguma coisa Deus quer nos ensinar, começando pela igreja dele, para que isso se espalhe, né, pelo mundo. Eu não sei se Deus ele quer que a gente busque ele de uma maneira mais intensa, mais pura, mais verdadeira. Não sei se de um tempo para cá as pessoas não têm contaminado muito o coração. Mas até a gente contamina com alguma coisa. E a gente não consegue servir a Deus com o coração inteiro. Não sei, mas eu sei que nós temos que aprender. Alguma coisa Deus quer nos ensinar. Perfeitos nós não estamos. E a gente tem que deixar Deus tratar da gente. Porque eu acredito muito que Deus tem uma obra grande para fazer. Mas muitas coisas não acontecem, não é porque Deus não quer, mas muitas vezes a gente não está se deixando trabalhar por Deus. Deus quer nos levar a algum lugar e às vezes a gente não está preparado para receber aquela bênção, a gente não está preparado para chegar lá. E a gente precisa deixar o Espírito de Deus trabalhar com a gente. Amém? Quem sabe voltar ao primeiro amor, as primeiras obras, né? Amar mais a Deus. Esses tempos atrás um rapaz disse para mim: pastora, queria ir na igreja na minha cidade e as portas estão fechadas. E eu queria tanto entrar. Pelo que ele disse, fazia tempo que ele não ia. É aquela coisa que a gente começa na correria do dia a dia e trabalho e querer ganhar dinheiro. E às vezes a presença de Deus vai ficando não em segundo plano, mas em último muitas vezes na nossa vida. E Deus quer voltar a ser o primeiro, né? Eu acredito que a gente tem que, nesse tempo, ir para o deserto com Deus. A Bíblia diz que os discípulos iam e vinham e trabalhavam, tão cansados que estavam de trabalhar, nem comer eles tinham tempo para comer. E Jesus disse para eles virem com ele a um deserto, para que eles pudessem descansar. Acho que esse é um tempo de se retirar mais com Deus, parar um pouco de correr e procurar entender o que Deus quer nos ensinar particularmente, né, com cada um de nós. O que Deus quer tratar. Amém? Então põe a mão no coração. Já estamos na live. Os irmãos que vão acompanhar agora ou depois, busquem a Deus conosco. Vamos preparar o coração para receber uma palavra que vai trabalhar no nosso espírito em nome de Jesus. Põe a mão no coração. Pai, entramos em Tua presença em oração, Pai. Vem com Teu Espírito. Vem com Teu Espírito Santo sobre nós, Pai. Nos ensine o caminho. Nos ensine a verdade. Nos ajude, Espírito Santo, a compreender melhor. Espírito Santo, nos ajude a ter a direção certa. Nos mostre nesse tempo o que nós precisamos mudar, melhorar como pessoas, como filhos, como pais, como servos. Espírito Santo, tenha liberdade de nos moldar, de nos mostrar o que precisa ser transformado, para que nós possamos nos transformar segundo aquilo que o Senhor quer que sejamos.
Nos ajude a olhar para dentro de nós, porque às vezes para nós é tão fácil olhar para o outro, é tão difícil olhar para nós mesmos. Então nos ajude, Espírito de Deus. Tire tudo de nós que não provém do Senhor. Tire da nossa vida, dos nossos corações. Nos ajude a te dar uma adoração verdadeira, uma adoração pura, sincera. Espírito Santo, seja o nosso amigo. Queremos que o Senhor seja o nosso melhor amigo. Espírito Santo, o nosso conselheiro. Precisamos valorizar a presença do Espírito Santo como o nosso ajudador. Não desprezá-lo, mas valorizá-lo como nosso conselheiro, como amigo de todas as horas, como aquele que não vai massagear o nosso ego e somente falar para nós o que queremos ouvir. Não. O Espírito Santo, Ele é aquele amigo verdadeiro que, se precisar te corrigir, Ele vai corrigir, porque Ele ama de verdade cada um de nós. Aleluias. Oh, aleluias, aleluias. Diga para o Senhor: eu quero mais de Ti, eu quero mais da Tua presença, Senhor. Me ajude a não olhar para ventos, a não olhar para as dificuldades. Me ajude nesse tempo a quebrantar o meu coração, a me humilhar e a buscar mais a Tua face. Me ajude nesse tempo a me assegurar em Teus braços. Me ajude nesse tempo a confiar no Senhor de todo o meu coração. Louve de coração, Senhor, irmãos. Os ventos tentam me afastar. Os ventos tentam me afastar e me dizer que estou só. O medo tenta me parar. Eu creio em Ti, eu creio em Ti. Se pelo vale eu passar, se pelo vale eu passar, se a morte me cercar e se a morte me cercar, se a minha fé estremecer, se a minha fé estremecer e a figueira não florescer, eu olho para Ti. Eu descanso em Teus braços. Teu amor não vai falhar. A minha vida eu entrego. Teu amor não vai falhar. Se pelo vale eu passar, se a morte me cercar e se a morte me cercar, se a minha fé estremecer, se a minha fé estremecer e a figueira não florescer, eu olho para Ti. Eu
não vai falhar. Minha vida, a minha vida, eu entrego. Teu amor não vai falhar. O impossível eu não temo mais. Em tua presença eu encontro paz. Eu estou seguro, estou seguro. Eu sei que nada vai me abalar. Tuas promessas vão me sustentar. Eu estou seguro, estou seguro. O impossível eu não temo mais. Em tua presença eu encontro paz. Eu estou seguro, estou seguro. Sei que nada vai me abalar. Tuas promessas vão me sustentar. Eu estou seguro, estou seguro. Oh, seguro. Aleluia. Seguro. Deus, se nós fizermos do Senhor a nossa habitação, Pai, os teus braços, eles nos guardarão, eles nos protegerão de todo mal, de todo perigo, Pai. Senhor, nós entregamos a nossa vida em tuas mãos. Nós consagramos, Senhor, o nosso coração, para que o Senhor tenha liberdade para falar conosco, para nos ensinar, para nos moldar, nos transformar em tudo aquilo que nós podemos melhorar, nós podemos ser, no nome de Jesus. Oh Deus, que o Senhor traga fortalecimento sobre todos aqui, segurança, que todo medo que paralisa vá embora em nome de Jesus. E que a segurança e que a confiança esteja, Deus, no coração de todos, no nome de Jesus Cristo. Levante suas mãos aos céus e diga: Espírito Santo, dirige essa palavra ao meu coração. Me ensina, trabalha comigo, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o nosso Deus bem forte. Graças a Deus. Aleluia. Amém? Senta no seu lugar, meus irmãos. Fiquem bem à vontade aí, na casa de Deus. Seu coração está aberto? Depois nós vamos louvar um pouquinho mais, se der tempo, né? Que o nosso tempo é curto. Eu comentava com os irmãos que antes a gente tirava um bom tempo, né? Orando nos domingos. E aí cantávamos de palmas, e aí mais a palavra. Às vezes o nosso culto até se estendia um pouco, mas nós precisamos, né, continuar com esse prazer de estar na presença de Deus, né? Se às vezes a pessoa ela deixa de vir à reunião porque a reunião se estendeu um pouco mais, eu não vou mais no culto porque o culto é muito demorado, né? O que vai acontecer o dia que ela tiver que estar na glória pela eternidade, né? A gente precisa ter esse prazer de louvar, esse prazer de meditar na Escritura, porque um dia a nossa eternidade vai ser ao lado do nosso Deus. É ou não é?
para sempre. E para nós estarmos preparados para chegar lá, né, nós precisamos ter prazer aqui nas coisas de Deus, né? Ah, se é culto demorado, eu não participo, né? Que dirá de uma vigília, né, irmãos? Aí que não participa mesmo. Então, a gente precisa ter esse prazer, essa alegria. Eu quero meditar com vocês aqui hoje numa palavra que Deus colocou no meu coração. E vou começar dando um exemplo. Abra no livro de Gênesis, capítulo 4. Nós vamos ler a partir ali do versículo 2. Gênesis, capítulo 4, versículo 2. Você sabe que Deus, nós vamos falar sobre isso. Deus, Ele quer nos transformar. Ele quer transformar a nossa vida, né? Ele quer que cada dia nós venhamos ser pessoas melhores. Ele quer que a gente se torne uma fonte que jorra a vida, né? Que jorra água doce. Mas para isso, nós precisamos deixar Ele agir na nossa vida. Porque Ele vai mostrar o caminho, Ele vai mostrar no que cada um de nós precisa ser transformado. Mas essa transformação só vai acontecer se nós quisermos. É ou não é? Nem Deus pode mudar uma pessoa se essa pessoa não quiser. Se essa pessoa não deixar a palavra transformar ela, nem Deus pode, né, fazer isso. E aqui nós vamos ver um exemplo. Diz ali no versículo 2, ó. Voltou a dar à luz, e desta vez a Abel. No versículo 1, Eva deu à luz a Caim, e aqui no 2, ela deu à luz a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas, e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Então aqui um exemplo, né, de uma pessoa que não se deixou trabalhar por Deus. A Bíblia diz que haviam esses dois irmãos, né? Caim, o mais velho, e o Abel. E todo irmão é diferente um do outro. Nasce do mesmo ventre, sai, né, do mesmo ventre, do mesmo útero, da mesma mãe, mas com personalidades totalmente diferentes. Um é mais calmo, é mais tranquilo, o outro é mais agitado, né? Um é mais lento no aprender, o outro já pega já as coisas no ar, não é assim? Um já é mais cheio de mania, até para comer. Eu falo isso porque, né, eu vejo os meus filhos, eu tenho 3, então um é diferente do outro. Raíssa é bem mais calma, mais tranquila, né? Que a gente diz é quase parando, às vezes você tem que dar os empurrãozinhos, né? O Vitor você tem que estar puxando porque ele é agitado, ele quer correr, ele já pega as coisas no ar. Fala, né? A Isabela tem 5 meses e já dá para ter uma noção mais ou menos. Eu não ensino nada para ela,
Mas você já vê que ela já tem um temperamento dela, né? Que se o leite não está na temperatura que ela gosta de tomar, ela não toma, né? Abre um berreiro, um gritedo, enquanto o leite não está quentinho do jeito que ela quer, ela não toma. Então, e é um bebê. Então, nós todos somos diferentes. Possuímos as nossas qualidades, mas também os nossos defeitos, que talvez para alguns sejam defeitos, mas não seja tanto defeito assim, não sei, né? Mas nós temos pontos bons e também temos os nossos pontos negativos. Então, eram dois irmãos. Com certeza, um era diferente do outro. E pelo que dá a entender aqui, o Abel era mais tranquilo, né? E o Caim já era meio alvorotado, né? O Caim decidiu levar uma oferta. E o Abel foi junto, né? Ah, mano, tu vai levar uma oferta, eu vou levar também, né? Geralmente o irmão mais novo quer copiar o irmão mais velho, né? E ele fez a oferta dele. Caim preparou do campo, né, a sua oferta, preparou lá das colheitas, que ele cultivava a terra. E o Abel foi lá nas ovelhas dele lá, pegou a mais novinha e tal, a mais gordinha, né, fez o melhor que ele podia fazer. E diz a palavra que Deus atentou para Caim e a oferta dele e não aceitou. Diz ali, Deus olhou Caim e a oferta e não aceitou a oferta dele. Aí depois Deus olhou para Abel e sua oferta e aceitou a oferta do Abel. Deus, na verdade, e o que Deus aceita primeiro? O ofertante. Primeiro Deus recebe a pessoa, o coração da pessoa, a maneira como ela está diante dele, né? Primeiro Deus recebe o ofertante para depois Deus receber e aceitar a oferta. Se Deus não aceitar o ofertante, Deus não vai aceitar a oferta. Tanto que a Bíblia diz que se eu tiver, né, alguma coisa contra um irmão, eu preciso, antes de entregar a oferta no altar, eu tenho que ir lá me consertar com aquele irmão. Eu tenho que ir lá dar ouvidos para aquele irmão, tenho que ir lá conversar com aquele irmão, olhar no olho daquele irmão, me consertar com aquele irmão, para depois eu querer trazer a oferta no altar, porque senão Deus vai rejeitar. Então primeiro Deus recebe a mim, para depois receber minha oferta. Deus, quando olhou para Abel, Deus aceitou Abel. Deus viu algo no coração de Abel, Deus viu pureza, Deus viu um coração que agradou a Deus. E aí Deus recebeu a oferta dele. Mas quando Deus olhou para o Caim, Deus viu coisas dentro do coração dele que desagradou a Deus. E você vê que Caim era meio revoltado. Caim já tinha algum vamos dizer, um desentendimento com o irmão, ele não aceitava as diferenças. Sabe aquelas pessoas que não aceitam a diferença, né? Que se revoltam porque você é diferente delas e elas querem que você se comporte como elas. E aí te condenam porque elas querem que você seja como elas são, né? Não sei se ele era assim, mas que existia algo dentro do coração dele que não agradava a Deus, existia. E o que Deus queria fazer ao não aceitar o Caim e a oferta? Deus queria tratar dele. Deus queria mudar ele. Com aquele não que Deus deu para ele, não aceito. Deus queria mostrar o que estava de errado com ele. Mostrar a maldade que tinha no coração dele. Mostrar o porquê Deus não aceitava ele. Só que ele tinha, né, um mau gênio, vamos dizer assim, tão grande, que ele não olhou para ele como alguém errado, mas ele olhou para o Abel. Ele não pensou assim, ó, eu errei.
O que eu fiz de errado, né? Por que Deus não me aceitou? Por que Deus não aceitou minha oferta? O que foi que eu fiz de errado? O que será que existe dentro do meu coração que desagrada a Deus? Será que, né, é porque eu não aceito meu irmão? Será porque eu sou essa pessoa que não aceito as diferenças? Será que é porque eu sou uma pessoa muito irada, que eu me revolto, que eu não aceito um não como resposta, né? O que será? Por que Deus não está me aceitando? Se Ele fosse humilde, Ele ia olhar para Ele, diante daquela situação. E Deus ia poder tratar com ele. Deus ia poder trabalhar no coração dele. É ou não é? Aquela ira ele ia dominar, porque o Senhor disse para ele: Caim, olha, o pecado está na porta. Coloca lá o versículo 6 para mim. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Diz o 7. Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. E ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Ou seja, Deus tentou alertar ele. Ô Caim, se você tivesse feito a coisa certa, você também não seria aceito? Deus tentou mostrar para ele: o erro não está no teu irmão Abel, o erro está em ti. Eu estou querendo trabalhar contigo, eu estou querendo mostrar para você que você precisa mudar, que tem coisas dentro do teu coração que precisam ser tiradas, né? Eu estou querendo mostrar para você, você não aceita o seu irmão, você, né, não aceita as diferenças, você acha que você sempre tem a razão, que você está sempre certo, né? Você não quer aceitar nunca o não como resposta. O que dá a entender que ele era orgulhoso? Não, eu receber não, onde já se viu, né? Eu faço tudo tão certo, eu fiz a minha melhor oferta, onde já se viu, né? Conhece alguém assim? Tem esse orgulho, que não aceita o não como resposta, que acha que está sempre, né, com a razão, que acha que, né, o outro está sempre errado e ele está sempre certo. Se ele fosse humilde, ele teria ido lá no Abel e tinha deixado o Abel falar. Ô mano, né? Como é que tu fez a oferta? Por que será que Deus aceitou a tua e não aceitou a minha? O que será que eu ando fazendo de errado, né? Ô mano, o que tu vê em mim que talvez até Deus está vendo e está desagradando? Mas não. Em vez dele olhar para ele e reconhecer o erro dele, ele culpou o Abel. Se indignou contra o Abel. Difícil de tratar com Caim, né? Sim ou não? Difícil de se relacionar com Caim. Não deixou nem o Abel falar. Ele era o dono da razão. O Abel não tinha direito de falar nada. Um orgulho, uma ira dominou ele e ele tinha razão. Nem Deus tinha razão. Ele que tinha razão. E aí, a Bíblia diz ali que ele está virado, o semblante dele mostrou aquela ira. Deus tentou dizer para ele: domina isso. Domina esse pecado. Deus viu que no coração dele já deu aquela vontade de matar o Abel, né? E Deus disse: ó, o pecado está aí e ele quer te dominar, mas você pode dominar esse pecado. Domina. E nós podemos dominar, irmãos. Nós podemos dominar o nosso mau gênio. Às vezes a gente conhece pessoas que têm um mau gênio e às vezes a gente tem um mau gênio, né? Mas a gente pode dominar o nosso mau gênio. A ira vem, a gente pode dominar a ira. Pode ou não pode? Vem aquela vontade de achar que está sempre certo. Não, mas a gente pode dominar aquilo. Espera aí, eu sou uma nova criatura, né? Eu nasci
de um homem, de uma mulher carnal, da vontade humana, mas agora eu nasci de Deus também. Eu aceitei Jesus como Senhor. Eu sou um filho de Deus, eu sou, né? Eu nasci da palavra, nasci do Espírito. Peraí, isso não pode estar certo. Eu não vou deixar essa ira me dominar. Eu não vou querer culpar o outro. Eu vou procurar entender a situação. Eu vou procurar olhar para dentro de mim e saber o porquê que eu estou me irando. O porquê que eu estou indignado. Por que eu não estou aceitando o não como resposta. Mas não, em vez dele dominar aquilo, aquilo dominou ele. Coisa triste. Aí eu estava pensando, meu irmão está aqui comigo, né? Eu tenho 2 irmãos. Eu não teria coragem de fazer para o meu irmão o que ele fez com o dele. O que ele fez com o irmão dele? Olha o que diz lá, ó, no versículo 8. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Que coisa! Só porque não foi aceito? Porque recebeu um não como resposta de Deus, né? Você vê que ele não era humilde, Deus não conseguia tratar dele, trabalhar com ele. A ira dominava ele de um jeito, em vez dele dominar aquilo de ruim dominava ele, a ponto dele matar o irmão dele. O Abel foi bem tranquilo, né? O Abel bem inocente. Ô mano, vamos lá no campo comigo. Se o Abel fosse um pouquinho mais astuto, ele teria olhado no olhar dele e teria dito, não vou a lugar nenhum contigo. Mas o Abel não viu maldade, o Abel foi. E ele matou o irmão lá. Como pode conseguir fazer um negócio desse? É ou não é? Eu não teria coragem de fazer uma coisa dessa. Quando o meu irmão vence, é como se eu tivesse vencido também. Falei hoje isso em todos os cultos. Né? Andando, pintando a casinha dele, para mim é como se aquilo fosse meu. Eu me alegro junto. Agora você vê a maldade do coração de Caim. E ele queria ainda que Deus aceitasse a oferta dele? Né? Você viu, irmãos? Como Deus, Ele quer tratar da gente. E às vezes Deus permite situações para mostrar quem nós somos. Para mostrar muitas vezes que a revolta dentro de nós, orgulho, ira, né? Para mostrar que às vezes a gente está que nem Caim, não aceita um não como resposta, a gente sempre quer um sim. Para mostrar que a gente acha que todo mundo está errado e a gente que está certo. Às vezes a gente está como Caim, a gente não quer ouvir o Abel. A gente acha que a nossa opinião é a certa e acabou. Orgulho. Deus quer tratar da gente, mas às vezes a gente não se deixa ser tratado. E você viu que quando a gente não quer, nem Deus pode fazer? Aí a Bíblia diz ali que Deus falou com ele, olha só no versículo 9. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? E respondeu ele: não sei. Sou eu o responsável por meu irmão? Olha a maneira como ele respondeu para Deus. Você viu? Você imagina você responder com Deus vem e fala contigo, tenta te alertar do teu erro, né? Aí eu e você não aceitamos. Aí quando Deus quer te dar um momento para você confessar, que Deus queria que ele confessasse. Deus, eu pequei, né? Sei lá, eu matei meu irmão, eu deixei a ira me dominar. Deus, eu pequei. Era para ele aproveitar esse momento, porque Deus sabia o que ele tinha feito. Era para ele aproveitar esse momento e confessar de maneira, né, arrependida. Mas não, olha a soberba dele diante da autoridade de Deus, do Deus que criou todas as coisas, que nos criou. Olha como ele fala com Deus, né? Não sei, sou eu o responsável por meu irmão? Eu, Jesus.
O homenzinho não era fácil, né, irmãos? Irmãos, ele não conseguia se relacionar com Deus. Ele não conseguia conversar com Deus, se abrir com Deus. Imagina com as outras pessoas. Se era difícil dele se relacionar com o Criador da terra, você imagina ele se relacionar com os outros. Então, nós estamos vivendo esse tempo. Não é momento da gente achar, eu sou perfeito e eu, sou o melhor da terra. Não é momento da gente se deixar tratar por Deus. Às vezes a gente quer tratar o outro, quando na verdade Deus, a gente não está percebendo, mas Deus está tratando com a gente. Às vezes tem coisas acontecendo para mostrar quem a gente é, para ver o que existe dentro do nosso coração, né? E a gente precisa deixar Deus tratar da gente nesse tempo. A gente tem que sair dessa pandemia diferente, melhor, mudado, quebrantado, mais pronto a ouvir, né? A falar menos, a ouvir mais. Um coração mais limpo, mais puro. Quando você olha para as atitudes de Caim, você vê em Caim uma fonte de vida ou de morte? De morte. Uma fonte que jorra água doce ou água amarga? Amarga. Vamos ler esse versículo? Coloca ali para mim, Tiago capítulo 3, versículo 11. Olha o que diz ali, ó. Acaso podem sair água doce e amarga da mesma fonte? Pode, irmãos? Não tem como. Quando eu e você estamos em comunhão com Jesus, o que vai sair de nós? Água doce. Mas quando a gente não está bem em comunhão, vai sair a água amarga. O que saía de Caim era amargoso. O que saía de Caim era sujeira, ódio, ira, revolta, orgulho, soberba. E por onde ele passava, o que levou? O que ele acabou levando? Morte. A água limpa, a água doce, ela mata a sede. Sim ou não? Ela mata a sede. A água doce, ela é usada para limpeza. Você limpa com a água pura. Você tira a sujeira com a água pura. Agora a água amargosa, ou nós podemos dizer a água barrenta, se você oferece para alguém, esse alguém não consegue matar a sede. Se você, irmão, toma essa água, você pode pegar uma doença e até morrer. É ou não é verdade? A água amargosa, ela em vez de limpar, ela suja. Você pegar um carro branco, bem limpinho, você pega uma água cheia de barro e joga nele, como é que ele fica? Sujo. A água amargosa ou a água barrenta, suja, não serve para limpar ninguém. Pelo contrário, só leva sujeira. Que tipo de fonte nós somos? A fonte de água doce ou a fonte de água amargosa? Aí diz ali no versículo 12: meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Pode? Não, cada um vai produzir o seu fruto. Não tem como, né? Uma figueira produzir azeitona e uma videira figo. Isso que a Bíblia diz, que pelo fruto você vai conhecer qual é a árvore. Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água, não tem como produzir. Fonte de água salgada não tem como produzir uma fonte de água doce, né? Aí Deus me levou a meditar ontem, lá em Êxodo 15, não vou abrir.
quando o povo de Israel, ele sai do Egito, ele passa o Mar Vermelho, eles fizeram uma caminhada no deserto de 3 dias. Você imagina a sede que eles estavam. E a Bíblia diz que não tinha água para eles tomar. Imagina você ficar 3 dias sem tomar água. Hein, irmã? A senhora está sem a garrafinha d'água, né? Imagina ficar 3 dias sem água, caminhando num deserto. Meu Deus, eles deveriam estar seco, a boca seca, caindo os pedaços já. Aí eles viram água e eles saíram correndo para tomar água. É água! Mas quando pegaram para tomar, ela era uma água amargosa. Aquele lugar era conhecido como Mara. Águas amargas. Aí eles começaram a reclamar para Moisés. Moisés clamou a Deus. E Deus disse: pega esse tronco, uma árvore, né? Um pedaço de madeira, e joga nessa água. Quando ele jogou aquele tronco, aquele arbusto, naquela água, a água de amargosa se transformou numa água doce. Que milagre lindo. E essa passagem, ela faz menção do que Cristo faz na nossa vida. Aquele pedaço de madeira simboliza Jesus, simboliza a cruz. Que quando a gente aceita Cristo de verdade, quando Cristo é lançado em nossos corações, em nossa vida, Ele nos transforma de uma fonte de água amargosa em uma água doce. Coisa linda, né? A gente que antes éramos pessoas amargas, que vivíamos amaldiçoando, que vivíamos, nos amaldiçoando e falando coisas ruins, nos transformamos numa fonte de água doce, que fala de Cristo, que leva a palavra, que faz a diferença. É isso que Deus quer. Aí eu fiquei imaginando, você imagina aquele povo correndo diante daquelas águas assim, porque é o que acontece, presta atenção, quando alguém diz que é de Jesus. Quando alguém diz que é de Jesus, as pessoas que estão sedentas vão se aproximar. Elas vão acabar se aproximando. E aí quando elas se aproximam, se é uma pessoa que diz que é de Jesus, mas não foi trabalhada, não se deixou trabalhar por Cristo e pela palavra, quando essa pessoa abrir a boca, ela vai mostrar que é uma fonte de água amargosa. E aquela alma que está sedenta, que está com fome de Deus, com sede de Deus, que precisa conhecer quem é Deus, o poder, chega lá e acaba se decepcionando. Mas essa pessoa vai na igreja, diz que é de Jesus, é batizada, mas quando abre a boca só sai água amarga, água que mata, água que suja os outros. A pessoa sai até decepcionada. Meu Deus, isso é perigoso, porque eu posso matar aquela pessoa espiritualmente, e ela nunca mais pode ter um desejo novamente de vir conhecer a verdade, Jesus, e entrar dentro de uma igreja. É ou não é verdade, irmãos? Agora a diferença de uma pessoa que Cristo trabalhou nela, e ela é uma fonte de água doce, e alguém chega perto dela com sede. Quando a pessoa abre a boca, ela fala de Deus, ela mostra um louvor, né? Ela tem uma palavra de ânimo, uma palavra para levantar, uma palavra de fé. A pessoa chega perto, ela mata a sede, ela ainda tem vontade de ir para a presença de Deus. E é essa fonte que a gente tem que ser. Mas para a gente ser essa fonte, nós temos que deixar o Espírito de Deus mostrar as nossas falhas. E a gente tem que querer dominar tudo que está errado em nós, tirar tudo de errado, para que a gente possa se tornar essa fonte de água doce. Amém? Né? Aquela pessoa que você tem prazer de deixar entrar dentro da sua casa. A pessoa entra dentro da sua casa para abençoar.
ela entra dentro da sua casa para trazer edificação, para te aproximar de Jesus, para orar com você. É ou não é? Até te convida, vamos fazer uma oração aqui? Sente que precisa na casa, sente que a família está precisando de uma oração. Vamos fazer uma oração aqui? Às vezes uma oração simples, mas que leva a vida àquele lugar, aquele ambiente. Triste é quando entra ali dentro daquela casa uma água amargosa. Só tem aparência de água, mas quando você vai beber é amarga. Ela entra dentro da sua casa, você fica 5 minutos lá dela, dá vontade de sair correndo. Já conheceu pessoas assim? 5 minutos. Você pensa, meu Deus do céu, onde é que vai embora essa criatura? Já está me dando um negócio. O coração já começa a ficar acelerado, porque a pessoa abre a boca, ela fica amaldiçoando todo mundo, ela fala de todo mundo, ela joga a nudez das pessoas, ela descobre uma coisa errada de alguém, ela vai espalhando de vizinhança em vizinhança. Ah, tu sabia que fulano fornicou? Mas o fulano até já se consertou com Deus e está muito bem, obrigado. E ele está ali de casa em casa, levando o pecado do outro, a nudez do outro nas casas. Que tipo de fonte é essa? Que leva a nudez de uma pessoa que já até se corrigiu, se consertou e está muito bem com Deus, e se Jesus voltar pode ir para a glória? E essa pessoa está lá, de casa em casa, sendo essa fonte amargosa que leva a morte e sujeira ao coração dos outros. E muitas vezes achando que é fonte de vida. Falando mal do erro do irmão, porque não enxerga a trave que está no seu olho. É ou não é verdade? Enxerga o cisco do outro, mas não enxerga a trave do seu. Levando a nudez de alguém de casa em casa. Se alguém morrer por causa daquelas palavras amargosas, daquela fonte amargosa, Deus vai cobrar daquela pessoa. Todos que morrerem por causa da fonte maligna que jorra da boca dela. Você está entendendo, pastor, irmãos? Por isso nós temos que vigiar. Nós temos que vigiar. A nossa boca tem que ser uma fonte de água doce. Dá vontade até de abrir a porta, né? Quando a pessoa entra dentro da sua casa e começa a falar mal. Fala mal do irmão, fala mal dos obreiros, fala mal do pastor, anda de lugar em lugar falando mal e pensa que a gente não sabe. Só pensa, porque o Espírito de Deus mostra tudo, tudo Deus me traz. Fala mal da família, fala mal de... Só fala coisa ruim. Mas se o pastor ou a igreja fosse tão ruim, não permaneceria ali, né? Por que permanece? Se é tão ruim. Só fala coisa ruim. Semeando. Irmãos, nós temos que ser fonte de vida. Fonte de água doce. Eu vou na casa de uma pessoa para abençoar. Se eu sei que alguém está errado, vamos orar pelo fulano, vamos orar pelo ciclano, amém? Vai para a palavra, e não aquela coisa de ficar, indo de lugar em lugar, sendo um instrumento maligno do diabo, porque isso não vem de Deus. Jesus está voltando, irmãos. É os últimos tempos da igreja. E um dia a porta vai estar fechada de vez. E não vai ter palavra. E as pessoas vão estar sedentas atrás daqueles que tinham a verdade. E a verdade não vai estar mais aqui. O Espírito Santo não vai estar mais aqui. E esses que não se deixaram ser tratados, trabalhados,
que em vez de olhar para si, fica olhando o outro. O ódio tomando conta, a amargura tomando conta, está cheio de amargura, passa amargura para os outros, está perturbado, perturba os outros, não tem mais a graça, os outros acabam ficando sem a graça também. Porque se o meu coração está cheio de raiz de amargura, ela me perturba. Por onde eu vou, eu levo perturbação. Eu estou privado da graça e vou acabar fazendo outras pessoas se privarem também. Isso é sério. Eu preciso me deixar tratar, porque se o Espírito de Deus não puder me tratar, o que aconteceu com Caim? A terra não produzia para ele. Sofreu nessa terra, ele e a sua descendência. Não porque Deus queria. Não porque Deus queria. Deus fez Caim ser o primogênito de Adão e Eva. Era para ele ser abençoado. Mas ele acabou amaldiçoado, porque ele deixou o mau gênio dominar ele, não deixou Deus mostrar suas coisas erradas e não dominou os seus erros. Ele acabou sendo amaldiçoado. Né? Os últimos tempos estão aí. E nós temos que deixar Deus tratar da gente. O que Deus quer tratar de mim? É ou não é? De mim. Como pessoa, como mãe, como esposa, como servo, como membro da igreja. O que Deus quer tratar de mim? Eu tenho que enxergar e deixar Deus me transformar. Amém? Deixar Deus me mostrar para que eu possa me moldar diante da palavra dele. Né? Eu quero mostrar para vocês aqui esse versículo primeiro, Mateus 25, 13, nós já vamos orar. Mateus 25, 13. Diz assim: portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Sabemos o dia e a hora? Não. Hoje até disse para os irmãos, aproveita hoje. Abraça hoje. Ama hoje. Perdoe hoje. Peça perdão se for necessário. Hoje. Porque amanhã pode ser tarde. A gente tem que vigiar porque a gente não sabe nem o dia e nem a hora. Que Jesus vai voltar ou que Ele vai nos chamar. E nós precisamos estar vigilantes. Chegou um momento que os fariseus diziam que Jesus era um demônio que expulsava demônios. Jesus disse que a casa dividida não prosperaria. Você imagina alguém chamar Jesus de demônio, um servo de Deus de demônio, hein? Um enviado por Deus, um escolhido para ser aquele que ia salvar a humanidade, como se ele fosse um demônio. Aí Jesus disse essas palavras aqui, ó. Mateus 12, 36 e 37. A gente tem que cuidar muito que a gente fala. Ah, é do diabo. Às vezes é um servo de Deus, hein? Escolhido, enviado por Deus na terra para fazer a obra dele. Falaram isso de Jesus, o que deixa para nós, né, irmãos? É ou não é? Perseguiram aquele que era perfeito em tudo. Em amor, o que deixa para nós que somos imperfeitos? Diz ali, ó, Mateus capítulo 12, versículo 36. Digo a vocês que no dia do juízo as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem. Porque
pelas suas palavras você será justificado, e pelas suas palavras você será condenado. Se a gente entendesse o peso disso, a gente falaria bem menos e ouviria mais. É ou não é? O dia do juízo, irmãos, toda palavra inútil nós vamos dar conta. Sabe, aquela conversinha lá no quarto, né? Falando mal, levantando falso testemunho, falso de alguém. Às vezes as pessoas ouvem falar, nem sabem da história e já acreditam no mentiroso, sabe? Aquelas palavras um dia vai aparecer diante do juízo. Inútil? É inútil falar. O que eu tenho a ver? Se o único que é juiz é Ele. Ele é juiz. Nós não somos juiz de ninguém. Né? Aquelas palavras vão aparecer. Nós seremos justificados ou condenados por aquilo que sai da nossa boca. O que sai daqui é muito forte, irmãos, diante de Deus. Então, nesse tempo, nós precisamos deixar Deus nos tratar. Eu acredito que Deus quer tratar com a igreja. Deus quer que a gente tenha mais temor acerca disso. Que a gente ame a Deus. Ame os nossos irmãos, em primeiro lugar a Deus. Que a gente não fique, irmãos, semeando contenda. Você sabia que a Bíblia diz que uma das coisas que Deus abomina é aquele que semeia contendas entre os irmãos. Deus não odeia, Deus abomina. Então, nós temos que nos olhar para a palavra, e isso tem que dar temor no nosso coração. Que o dia que Ele voltar, a gente tem que estar preparado. A gente tem que deixar Deus trabalhar com a gente, irmãos. Reconhecer e ser tratável, né? Para que a gente possa passar por esse momento de pandemia e sair muito melhor. Muito mais perto de Deus, muito mais temente, um coração muito mais voltado para o Senhor. Em nome de Jesus. Olhando para a gente. Para a gente. De que a salvação é individual. Ninguém vai agarrado no pé de ninguém. Nós vamos levar daqui aquilo que nós construímos. Amém? Quem entendeu essa palavra? Que ela fale com você tanto quanto falou comigo. E que a gente seja, irmãos, uma fonte de água doce. E não uma fonte de água amargosa, que leva morte, espalha sujeira, mas que leva a vida, que leva a limpeza, né? A cura, em nome de Jesus. Vamos fechar nossa Bíblia, vamos falar com Deus, vamos se colocar de pé. Põe a mão no coração. Senhor Deus, nos colocamos, Pai, diante de Ti em oração. O Senhor está trabalhando conosco, Pai. O Senhor está tratando de nós. Senhor, nós percebemos em Caim tantas coisas. Meu Deus, e muitas delas às vezes identificamos em nós. Oh Senhor, nos mostre. O Senhor mostrou para Caim, domina Caim. Você tem que dominar esse pecado, você não pode deixar isso dominar você. Mas Caim não entendeu.
não entendeu o que Deus estava falando, não deixou Deus falar. E ele acabou se entregando àquele mau gênio, àquela ira, àquela mágoa, àquela revolta. E acabou sofrendo a condenação, a maldição. Senhor, nos ajude. Muda tudo em nós que precisa ser mudado, Pai. Se há um mau gênio, se nós, quando algo está errado, olhamos somente para nós mesmos e não procuramos olhar o outro lado. Meu Deus, se ele tivesse olhado para Abel, se ele tivesse deixado Abel falar, se ele tivesse olhado para ele e dito: alguma coisa está errada em mim, por isso que Deus não me aceitou, ele não teria sofrido. Deus, nos ajude a ser uma fonte de água doce, que as pessoas que chegarem perto de nós, elas possam ser, meu Deus, alimentadas, que a sua sede possa ser saciada. Senhor, que elas possam ser limpas, curadas. Que nós não sejamos água amarga, que tem aparência de uma água boa, mas quando se chega para tomar, se percebe que há morte e não vida. A sujeira, a contaminação. Oh Senhor, nós nos entregamos a Ti. Nos ajude a nos transformarmos de acordo com a Tua palavra, a nos transformarmos em tudo que precisamos ser transformados, em nome de Jesus. Louve ao Senhor, irmãos. Muda tudo aqui, Senhor. Muda tudo aqui. Transforma tudo em mim. Não quero mais te magoar, dizendo que eu vou mudar, Senhor. Mais uma vez, muda tudo aqui, Jesus. Muda tudo aqui, transforma tudo em mim. Não quero mais te magoar, dizendo que eu vou mudar, Senhor. Todo dia um gigante pra eu derrubar. Todo dia esse mundo quer me desviar. Estou tentando contra a minha vontade. Estou tentando matar a minha carne, Senhor. O meu desejo não posso desejar, meu sonho não posso mais sonhar, meu querer não posso mais querer, essa vida não posso mais viver. Preciso morrer, 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 morrer pra viver, pra viver. Pois viver, 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 viver é morrer pra mim mesmo. Diga: todo dia um gigante, todo dia um gigante pra eu derrubar. Todo dia esse mundo quer me desviar. Estou lutando contra a minha vontade. Estou tentando matar a minha carne, Senhor.
posso desejar. O meu desejo não posso desejar. Meu sonho não posso mais sonhar. Meu querer não posso mais querer. Essa vida não posso mais viver. Preciso morrer, 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 morrer pra viver, pra viver. Pois viver, 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 viver é morrer pra mim mesmo. Espírito Santo, Espírito de Deus, vem quebranta o meu coração e convence-me, e convence-me, e convence-me do mal. Espírito Santo, Espírito de Deus, vem quebranta o meu coração e convence-me, e convence-me, e convence-me do mal. Preciso morrer, 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 morrer pra viver, pra viver. Pois viver, 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 viver é morrer pra mim mesmo. Nós possamos, Senhor, viver, Pai, Teu Espírito, que o Teu Espírito Santo, Pai, venha nos guiar, venha nos dirigir, Pai, venha nos orientar, porque a Tua palavra diz que os filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Que o Espírito Santo, irmãos, ele venha nos convencer, nos mostrar, e que nós venhamos nos humilhar, nos quebrantar e mudar e crescer, e que nós possamos chegar aonde Deus quer que nós venhamos chegar, no nome de Jesus. Diga, Senhor, que o Teu poder liberte a minha mente. Se há um espírito maligno tocando na minha mente, Pai, que o Teu poder liberte a minha mente agora. Se há um espírito maligno sustentando o ódio, sustentando a ira, sustentando a mágoa, se há um espírito maligno sustentando sentimentos ruins dentro do meu coração, eu ordeno agora que suma, que vá embora. Diga, sai todo ódio, toda mágoa, todo rancor, em nome de Jesus, desde o alto da cabeça, planta dos pés, todo sentimento contrário da palavra, suma, suma, meu Deus. Se há em nós o orgulho, se há em nós, meu Deus, a soberba, que suma esse sentimento, que suma esse pensamento, que desde o alto da nossa cabeça, Pai, a planta dos nossos pés, todo mal vai embora. O mal que não deixa nós entendermos, o mal que não deixa, Pai, nós entendermos as situações, que suma desde o alto da cabeça, a planta dos pés, em nome de Jesus. Diga, sai, vai embora, em nome de Jesus. Levante suas mãos para o céu e diga, Espírito Santo, que o Senhor venha guiar a minha vida, em nome de Jesus. Que eu
possa habitar na tua palavra, para que nenhum mal atinja, Senhor, a minha vida, a minha casa. Em nome de Jesus, nos ajude. É o que nós te pedimos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o nosso Jesus. Amém. Graças a Deus. Amados, pode sentar um pouquinho. Deus abençoe a todos aí que permaneceram conosco, né, nessa live. Que recebam essa palavra de todo o coração, né? Uma palavra forte, uma palavra para fazer a gente pensar, para fazer a gente olhar para nós mesmos e deixar o Espírito de Deus tratar de nós, em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês. Fique na paz do Senhor aí, em nome de Jesus. Você está precisando de uma ajuda espiritual? Temos à sua disposição o Delivery da Fé, sistema de entrega. Entre em contato com o nosso SOS Espiritual. Deus tem grandes bênçãos para a sua casa. Se você é um patrocinador, contribua para que a obra de Deus seja levada a todas as pessoas. Faça a sua doação nas seguintes contas bancárias: Bradesco, agência 3378, dígito 2, conta corrente 29315, dígito 6. Banco do Brasil, agência 0472, dígito 3, conta corrente 62120, dígito X. Itaú, agência 0406, conta corrente 42717, dígito 9. Caixa Econômica, só para correntistas. Por favor, use as máquinas de autoatendimento. Doação Show da Fé, convênio 30912065. Não esqueça de colocar o CNPJ 30.902.803/0001-00. Envie o comprovante para o WhatsApp administrativo do pastor Victor Martins, número 5199-579-4539. Igreja Internacional da Graça de Deus, o seu ponto de encontro com a benção.